paz do Senhor Jesus a todos do canal. Jesus vos abençoe. Abençoe você, sua família, sua parentela de longe e de perto. Que o Senhor se faça presente em todo o Brasil, de norte a sul, de leste a oeste. Que o Senhor visite o meu vizinho da direita, da esquerda, da frente e da retaguarda. Que o Senhor Jesus visite os meus amigos e os meus irmãos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Hoje é o devocional 305, 1º de novembro de 2025. Vamos glorificar o Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Glória a Deus. Pegue aí sua harpa cristã e vamos glorificar a Deus. O hino da harpa cristã 322. Mas antes eu quero te pedir, quando você terminar de ouvir o vídeo, de ver o vídeo, você deixe o seu like, você se inscreva no canal e você compartilhe para abençoar outras vidas, para estar falando de Jesus. Hino da harpa cristã 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vindo das alturas fez brilhar das trevas luz, para nos dar eterna vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido e rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, de uma lança transpassada foi o lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram com os cravos sobre a cruz. Sobre isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta um perdido em rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor, salvação estou fruindo deste conto de amor. Do juízo fui liberto, da condenação da dor, pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. A Bíblia, ela é nosso manual de conduta. Ela é a corda que nos leva até o céu. Quando nos separamos, louvamos, glorificamos o Senhor, estudamos, buscamos compreender a palavra de Deus para vivê-la. Aí Deus vai abrindo os nossos olhos espirituais. Glória a Deus. Quando procuramos viver a palavra do Senhor, nós vivemos em amor. Deus nos envia o seu Espírito Santo e a luz de Deus, ela vai abrindo o caminho para que nós possamos passar. E a paz de Deus, a paz de Jesus, nos torna pessoas melhores, para que possamos viver em fraternidade e vivermos em justiça. Então é na palavra de Deus que devemos buscar tudo aquilo
que o nosso coração tem dúvida, porque ninguém, nenhum amigo é melhor do que Jesus. E ele veio dos céus trazer o Evangelho, as boas novas, para nos ensinar o caminho para irmos para o céu. Glória a Deus. Vamos ler aí hoje o Salmo 19. Glória a Deus. Salmo 19. Vamos fazer a leitura para trazer à existência aquilo que Deus quer falar conosco, quer se revelar a nós hoje. Salmo 19. Os céus anunciam a glória de Deus. O firmamento proclama as obras das suas mãos. Cada dia que passa, conta ao dia seguinte mais um pouco dessa glória. Cada noite revela à noite seguinte como se pode conhecer o Criador. Esses discursos são silenciosos, não se ouve uma palavra, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol, onde Deus traçou um caminho para ele. Dia após dia, o sol percorre esse caminho, brilhante e belo, como um noivo que sai do seu aposento. Forte e alegre, como um atleta participando de uma corrida. Atravessa os céus de uma extremidade até a outra, e nada na terra escapa ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita. Ela devolve à nossa alma as forças perdidas. A revelação da vontade de Deus é digna de confiança. Ela dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. As ordens que Deus dá aos homens são sempre justas. Quem obedece sente uma profunda alegria no coração. Os preceitos do Senhor são bem claros e iluminam os nossos olhos. A obediência ao Senhor nos conserva puros e a garantia de vida eterna. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas justas. Vale mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas do favo. Além de tudo isso, servem para nos corrigir quando estamos errados. Quem segue as instruções de Deus recebe a recompensa. Quem sou eu para discernir os pecados que se escondem em meu interior? Por favor, Deus, perdoe os meus pecados ocultos. Livre-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Não deixe que eles me dominem. Assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Desejo que as palavras de minha boca e os meus pensamentos íntimos sejam sempre agradáveis ao Senhor, que é minha rocha e o meu libertador. Glorioso Deus, amado Pai, fala conosco, Pai. Tira os tampões dos nossos ouvidos para que possamos ouvir a Tua palavra para compreender, para que elas fiquem cravadas no nosso coração, para quem passa correndo, Senhor,
possa ver a tua lei nos nossos corações. Renova a nossa mente, Pai. Tira tudo de errado, tudo aquilo que não te agrada. E coloca, Senhor, em nós o teu Espírito Santo, que ele seja livre para nos ensinar. Fala que teu servo ouve. Fala que teu servo escuta. Fala que tua serva escuta, Senhor. Jesus, sobre ti, sobre a tua palavra, lançamos a nossa rede para a glória do teu nome. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que salmo lindo. Salmo maravilhoso. Os céus, ele anuncia a glória de Deus. Embora você não possa vê-lo com os olhos carnais, mas você vê a glória do Senhor, a manifestação nas estrelas, nas nuvens, nos mares, no ar, em todas as coisas, em cima da terra, embaixo da terra. Um dia chama outro dia, e a noite chama outra noite. E muitos não conseguem compreender como é e como ocorre essa manifestação. É porque nosso Deus é grande, ele é poderoso. E Deus, ele se manifesta em silêncio. E no mesmo instante, a sua voz, ela se ressoa sobre toda a terra. Até os confins da terra. Glória a Deus. A lei do Senhor é perfeita. Primeiro, o Senhor mandou, através de Moisés, a Torá. Os 5 primeiros livros da Bíblia. E depois, Deus enviou Jesus, seu único filho, por nos amar demais, para perdoar os nossos pecados, enviou seu filho como cordeiro, e ele foi levado a matadouro, mudo, em silêncio. E ele morreu, e verteu o seu sangue na cruz, para nos lavar do nosso pecado. E aqui o Salmo diz que Deus, somente Ele é digno de confiança. E Ele dá sabedoria a quem estiver disposto a aprender. Para quem quiser aprender. Hoje nós temos a Bíblia em várias versões, de forma física, de forma digital. E quantas nações é proibido chegar a palavra de Deus? Onde os homens são conduzidos pelo ouvir falar. E nós temos o privilégio de conhecer a palavra de Deus. E temos preguiça de estudar a palavra de Deus. Nós achamos tempo para tudo. Menos para ter um momento com Deus e ler um versículo sequer. E ele fala, para aquele que estiver disposto. Então eu tenho que ter disposição. Eu tenho que deixar de fazer algumas coisas que agradam a minha carne, as minhas vontades, o meu querer, e tirar um tempo para estudar a palavra de Deus, porque Deus, ele quer nos ensinar através do Espírito Santo. As ordens que Deus dá ao homem, ela é justa para somente aquele que obedece. E quem obedece, sente alegria de obedecer a Deus. Eu sinto feliz, eu fico muito feliz quando eu obedeço a Deus. Mais uma vez eu venci os desejos da carne. Mais uma vez eu consegui vencer esse problema, aquele outro problema dentro de mim. Na minha mente, na minha alma, no meu espírito. Por isso que diz que o reino de Deus é tomado à força.
A minha carnalidade, eu preciso vencer ela. E eu só venço quando eu sei o que está escrito na palavra de Deus, que Ele está me ensinando. Cada momento que eu aprendo um versículozinho, eu cravo ela no meu coração como se fosse uma tábua. Aí quem passa correndo vê, né? Os preceitos do Senhor são bem claros e ilumina os nossos olhos. Então, quando você aprende a palavra de Deus, você muda, a sua conduta muda. Não adianta você dar conselho para uma pessoa, você dá conselho uma vez, 2 vezes, 3 vezes, mas essa pessoa não quer escutar. Você sabe aquele negócio de tampão? Então se orienta, vai orar. Ore um pelos outros. Santifique, jejue, ore pelas pessoas. Então quem faz é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e da morte. Mas existem aquelas pessoas que têm um coração rebelde, um coração duro. Mas o Senhor trata com eles também. A obediência ao Senhor nos conserva puros. Porque quando obedecemos, nós temos o temor do Senhor. O temor a Deus é o princípio da sabedoria, diz o salmista em Provérbios. Aliás, em Provérbios, o temor do Senhor é o princípio do saber. As ordenanças do Senhor são verdadeiras e todas elas são justas. Se seguirmos aquilo que Deus nos orienta, se seguirmos a vontade de Deus, embora sofra, quando Deus fala assim para você, se afaste dessa pessoa. Essa pessoa não tem frutos bons, não tem bons testemunhos. Ou se afaste desse lugar. Você está num lugar, Deus está te usando ali, mas Deus está falando, saia daí. Vá para tal lugar e você fica com o coração ali, mas eu gosto dos irmãos, eu gosto desse lugar. Não, o Senhor quer você lá, lá. Então devemos obedecer. Muitas vezes o Senhor já falou comigo. Eu estando no lugar, o Senhor fala, está na hora. Vá para tal lugar. Que eu vou contigo. E o Senhor tem me honrado. Glória a Deus, aleluia. Então devemos saber obedecer. Mas para obedecer nós temos que conhecer a palavra. Temos que estar com ouvidos atentos. Todo o tempo ligado no céu. Que Deus se revela para mim, Deus se revela para você. Vale mais do que o ouro, mesmo o ouro mais fino. São mais doces do que o mel, do que as gotas de fava. A palavra de Deus é mais doce do que o mel. Além de tudo isso, servem para corrigir quando estamos errados. Nós mesmos, quando lemos a palavra de Deus e a praticamos, nós sabemos que estamos errados. E o Senhor começa a trabalhar em nós. Quem sou eu para discernir os pecados que se esconde no meu interior? Epa, quer dizer que dentro de mim tem pecado que eu mesmo não conheço? Sim. Tem pecados que eu acho que eu sou justa aos meus olhos. Mas não sou. Para Deus eu não sou. Então eu mesmo não consigo discernir os pecados que se escondem dentro do meu interior. Precisamos estar todo dia em oração, perseverando, jejuando, nos santificando. Senhor, o Senhor conhece pecado em mim que nem eu mesmo conheço. Ele conhece os nossos corações. Glória a Deus.
Então a gente de manhã cedo, quando acorda, quando entra na presença de Deus, glorificando, louvando e exaltando o seu nome, Ele vem, nos dá força, nos purifica. Ele quer que nós sejamos pessoas boas a cada dia, pessoas melhores, pessoas preparadas, pessoas acolhedoras, fiéis, pessoas revestidas com a armadura dele. Para ele então trabalhar em nossa alma, no nosso espírito. A nossa alma precisa estar submissa a Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Aí o salmista fala: por favor, Senhor, perdoa os meus pecados ocultos. Perdoa, Senhor. Traz a existência para que eu te peça perdão. Você pedindo a Deus: Senhor, me mostra onde eu estou errando. Eu quero tomar um novo caminho, eu quero tomar um caminho que me conduza aos céus. E o Senhor mostra. O Senhor se revela a você. Livra-me também dos pecados que cometo voluntariamente. Muitos de nós cometemos pecados voluntários, embora Deus está falando, não é assim. E nós insistimos em errar. Aí nos machucamos, nos magoamos. Tem os pecados engessados, eu falei, aqueles pecados que você insiste em ficar ali nele. É preciso você deixar que Deus corte esse gesso, que sare essa ferida, que Deus coloque e derrame o seu óleo da unção para tirar essa casca da ferida. E quando ele arranca a casca, sangra, dói, você chora. Mas Deus limpa, Deus purifica, Deus cura. Ele derrama sobre mim, sobre você o óleo da unção. E sara essa ferida do coração tão ferido, tão magoado, tão machucado. E Deus nos sara. Ele fez assim comigo. Quantas vezes eu fui abandonada, fui mal interpretada. Quantas vezes me acusaram. Quantas vezes me acusaram até mesmo de eu ter matado a minha mãe. Ela com mal de Alzheimer. Eu ali tratando dela com maior carinho, com maior amor. E pessoas se levantaram contra mim. Isso dói no coração da gente, principalmente se tratando de família da gente. Aí Deus entra com seu amor e derrama o bálsamo no nosso coração e arranca toda casca, toda ferida e cura nossa alma, nosso espírito. E nós nos tornamos como Deus quer, não como eu quero. Para sermos serva dele, para levarmos a palavra dele, para levarmos o amor dele para as outras pessoas, em amor. Pessoas que às vezes estão passando pela mesma situação. Então elas possam se levantar, ter força para cuidar, para sarar as feridas do seu ente querido que se encontra no leito de enfermidade e que outras pessoas estão te acusando. Que você fez, que você não fez. E Deus te dá o conforto, Deus te dá a força e você consegue fazer aquilo que Deus te orientou a fazer, que é cuidar do enfermo, orar pelo enfermo, sarar as feridas dele, dar um banho, dar um alimento, vestir uma roupa, ou até mesmo levá-lo ao sepulcro, a sua última morada. E Deus olha para você e Ele vê que você foi fiel.
que você cumpriu o seu mandado, que é honrar o seu pai, sua mãe, o seu ente querido, para glorificar o nome dele. E a palavra do Senhor diz: não deixe que esses pecados me dominem. Porque quem é que se agrada de estar fazendo algo e a outra pessoa está ali, rilhenta com você, brigando com você, te acusando, te apontando o dedo enquanto você está fazendo bem para o outro? Ninguém. Mas Deus diz: irai-vos, mas não pequeis. E assim nós devemos ser fortes, corajosos, e Deus nos dá força para vencer essas batalhas, e lá no final você vê que você venceu de cabeça erguida e que Deus jamais te abandonou. Aí diz: mas assim ficarei livre da culpa e escaparei de cometer grandes pecados. Quando estamos na presença de Deus, louvando, orando, nos santificando, buscando a Deus, muitos vão falar: aí, anda com a Bíblia, serva de Deus. Mas muitos esquecem de olhar para o seu próprio coração. Quando nós deixamos essa situação, nós passamos a olhar o próprio coração, é quando o Espírito Santo de Deus verdadeiramente transformou-nos. Nós fizemos como Davi: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim a tua justiça, o teu amor. Renova o meu coração, Senhor. Então o Senhor começa a se agradar da gente e você começa a ver verdadeiramente: Deus está conosco. E da nossa boca começa a sair palavras doces. Começamos a ter bons pensamentos dentro do nosso coração. Bons pensamentos para com as outras pessoas. Ninguém sabe por que a pessoa está fazendo aquilo. Ninguém sabe por que a pessoa está te acusando. Às vezes Deus, Ele está dando permissão para isso. Para ver até onde nós resistimos. Até onde nós confiamos nele. Então, por isso eu devo ter um coração bom, os olhos bons, os pensamentos bons. Eu tenho que ter um pensamento bom e agradável ao Senhor. Porque o Senhor, Ele é nossa rocha, o nosso libertador. E Jesus, Ele me conhece, Ele te conhece. Então, ande na Escritura, leia a Bíblia, estude a Bíblia e pratique também. Viva a palavra de Deus de acordo com o que Ele deseja. Não é fácil. Porque o reino das trevas vai se levantar contra você. Mas você está ali firme. Você está com o coração blindado, com a mente blindada, com o seu corpo blindado. Você está com a luz. E a luz, ele dissipa todas as trevas. Nós andamos na paz, E andamos em fraternidade e em justiça. E andamos em silêncio. Como aí o céu manifesta a glória de Deus, e Deus, Ele fica em silêncio, e você fica em silêncio. E todos vê para você, aquela mulher é uma mulher de Deus. E os seus acusadores, cada um, eles vão se voltar para Jesus e falar verdadeiramente: ela é a serva de Deus. E eles vão procurar conhecer a Deus. Teu desejo de conhecer a Deus através do meu testemunho,
e do seu testemunho de vida. A palavra de Deus, ela nos torna sábios para sairmos de determinadas situações com honra. Os preceitos do Senhor nos mostram nova conduta, que estamos errados. E adquirimos novas condutas, uma conduta mais reta. E andamos em alegria, porque nós somos justos, nós saímos das trevas para a luz. E andamos em retidão. Nós devemos seguir os mandamentos do Senhor. Andarmos no caminho do Senhor. Pagamos um preço, porque não fazemos mais aquilo que fazíamos outrora. Porque nós amamos a Deus, nós amamos a Jesus. E nós tememos a Deus. E sabemos que existe uma lei de causa e efeito. Se nós fizermos algo para alguém, isso vai se voltar para nós. Amanhã ou depois. A palavra de Deus não falha em momento nenhum. E nós andamos de acordo, em primeiro lugar, com a lei de Deus e a sua justiça. E a lei que regula a sociedade, nós temos que obedecer às autoridades civis, às autoridades eclesiásticas. E isso nos leva à retidão e à justiça. E quando nós não andamos de acordo com a lei de Deus, ou até mesmo com a lei do homem, é como passar no semáforo. Você não obedeceu, você vai pagar uma multa, você vai pagar ali uma multa, né? Vai pagar com dinheiro, ou seja lá com o que for, para ver se melhora a conduta. E mesmo assim é Deus. Deus é amor, Deus é justiça, mas também Deus é fogo consumidor. E nós não devemos fazer justiça com nossas próprias mãos, porque Deus é que nos justifica. Essa é a diferença do salvo pelo não salvo. Então que Jesus tenha falado com você neste dia de hoje, que você reflita sobre isso, que venha pensar para levar a palavra do Senhor, não levar de qualquer jeito. Busca orar, vigiar, contemplar na palavra do Senhor. Senhor, eu estou fazendo certo? Se eu não consigo compreender a palavra de Deus ainda, porque eu sou novo na fé, que fala neófito, procure alguém que saiba mais que você. Procure seu pastor, né? Ou a pastora, não sei. Então você esteja sempre se orientando para você não receber palavras ou receber ensinamentos daqueles que não compreendem a palavra. A palavra de Deus fala, pode um cego conduzir outro cego. Os dois vão cair no abismo. Então eu preciso compreender a palavra de Deus. Eu preciso fazer leitura. Tantas pessoas não sabem ler. Você pode tirar um tempo aí para você ler, fazer aí na sua casa, ou então mesmo na sua igreja, um grupo de estudos, somente para ler a palavra de Deus, para tentar compreender, né? E Deus vai abrindo seus olhos. Mas não fique sem trabalhar para o reino dos céus. Leia a palavra de Deus. Ela que nos edifica. Não vá no achismo.
Ah, mas eu acho, não, nós não achamos nada. Às vezes você tem um pensamento, mas aquilo lá não é assim na palavra de Deus, né? Nós devemos ler. Aí a pessoa fala, a letra mata, o Espírito vivifica. Glória a Deus, aleluia. Que Jesus esteja aí falando com você, do seu lado, te levando para o caminho dos céus. Coloque sua mão em forma de concha e vamos orar. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Senhor, muito obrigado por tua palavra. Não é por muito falar, Senhor, que ocorrerá a manifestação do Espírito Santo. Senhor, que o teu poder, tua graça, tua glória esteja sobre a vida de cada pessoa, Pai, deste canal. Abençoa a família, abençoa, leva paz, Pai, para as nações. Que haja paz, Senhor, nas nações. Que haja paz nos nossos corações. Que a paz, que excede todo entendimento, começa em mim. E que de mim vai sendo gerado para outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, meu Deus, eu intercedo por cada pessoa que se encontra no leito hospitalar neste momento, por cada criança, cada adulto, cada adolescente. Senhor, vai lá, Senhor, meu Deus, meu Pai, sopra o sopro de vida na vida desta pessoa. Ó, Senhor, converte o coração do pai ao filho e do filho ao pai. Converte o coração da esposa ao esposo e do esposo à esposa. Meu Pai, tem misericórdia de cada um de nós, que tuas misericórdias, tua graça esteja sobre nós. Nos reveste, Senhor, com tuas armaduras. Senhor, uma gota do teu sangue sobre a nossa vida. Coloca os teus anjos acampados ao redor de cada um de nós e na frente da nossa casa, Pai. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor Jesus, o pão de cada dia dessa família, que não venha faltar o pão, o alimento. Ó, Senhor, que não venha faltar, Senhor, o abrigo, que não venha faltar o agasalho, que o Senhor possa, Senhor, abençoar a vida dessa pessoa hoje. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus, Senhor, repreende todo devorador, usurpador, gafanhoto, migrador e destruidor, em nome de Jesus. Meu Deus, que essa enfermidade seja arrancada pela raiz e lançado no lago de enxofre. Senhor, que esse demônio territorial dos céus do Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, seja arrancado e lançado no lago de enxofre, em nome de Jesus. Meu Pai, esse espírito de rebelião está repreendido em nome de Jesus. Que esse mês de novembro, Pai, seja o mês de bênção sem medidas, Pai, de manifestação da tua glória e do teu poder sobre a vida de cada um de nós. Abençoa os dizimistas, abençoa, Senhor, os ofertantes, em nome de Jesus. Repreende o demônio da morte, Pai, o demônio da confusão, em nome de Jesus, lança no lago de enxofre. Pai, nos abençoa, nos livra e nos guarda neste dia. É que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos vocês. Se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe. Às vezes tem alguma pessoa que precisa ouvir essa palavra. Diga assim comigo: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. A paz do Senhor.